Deixa eu já falar para você nessa noite. Queria eu nessa noite atingir somente uns 20% do que essas mulheres fizeram na sexta e no sábado. Acho que eu já estaria num bom nível. Se eu atingir uns 20% do que elas ministraram aqui, eu estava ali fora ontem, quando eu vi as mulheres saindo daqui de dentro. Eu fiquei muito feliz, porque elas saíram chorando. Sabe, o que Deus quer fazer é muito mais do que nós queremos. Nós estamos falando sobre o lugar secreto. E esse lugar secreto não precisa ser visto pelas pessoas. É eu e Deus. Nós muitas vezes queremos que a nossa vida cresça, queremos crescer, aparecer, sem entender da questão da intimidade com Deus. Sabe, eu gosto muito de olhar o que o apóstolo Paulo fala, quando ele diz assim: quem matava, não mate mais; quem roubava, não roube mais; quem falava palavrão, não fale mais; quem prostituía, não prostitua mais. Deus está dizendo para nós, para que nós, cada um de nós, venha buscar um novo tempo na presença dele. O que ele está dizendo é que ele quer um secreto com cada um de nós. Muitas vezes esse secreto que Deus quer vai custar muito de cada um de nós, muito mesmo. Muitas vezes, por não valorizarmos aquilo que temos na presença de Deus, quem nós somos ou quem nós podemos chegar a ser, por não entendermos quem somos nós, quem é Deus. Uma coisa é eu falar sobre mim, outra é eu falar sobre uma vida com Deus. E quando eu falo em uma vida com Deus, eu estou falando de mudanças, eu estou falando de transformação, eu estou falando de renovação, eu estou falando de eu não ficar parado, vivendo simplesmente uma superficialidade. Por isso que Jesus ele vai falar em Mateus 6 a respeito do secreto. Eu vou usar esse texto, mas eu quero, a minha ministração ela está lá em 1 Samuel, que nós não vamos ler porque eu vou usar o texto para explicar algo e ministrar algo para a igreja nessa noite. Mas eu vou ler o texto de Mateus capítulo 6, o verso 6. Pode colocar lá para mim. Eu não sei, algumas versões elas vão falar, mas esse texto fala do secreto com Deus. 6 de Mateus, capítulo 6, verso 6. Olha o que diz lá, presta atenção comigo. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta atrás de você e ore ao seu Pai que está em secreto. Que está em secreto. Estamos vendo Deus só espiritualmente. Quando nós olhamos espiritualmente, nós sabemos que Deus está aqui, presente, mas nós não estamos vendo. Mas esse texto não fala somente desse termo, ele fala de um termo muito mais amplo. Ele está falando da tua particularidade com Deus. Tem problema? É lá na particularidade, é lá no secreto, é lá naquele lugar de intimidade. Quer mudar alguma coisa? É lá. Então ele começa assim: mas você, quando orar, vá para seu quarto, feche a porta. Nós podemos olhar isso aqui de duas formas: no literal ou no espiritual. O literal é ir realmente para o nosso quarto,
e termos o nosso tempo com Deus lá no secreto, eu e Deus. Mas existe muitas situações onde nós não podemos estar lá, e nós precisamos. E nós precisamos ter um secreto com Deus. Se nós queremos mudar a nossa vida, a primeira coisa que nós temos que mudar no nosso conceito, é entender que estar diante de Deus não é uma coisa simples como estar diante de uma pessoa. Eu estou diante de Deus. Eu estou abrindo meu coração para Deus. Eu estou falando das minhas dores para Deus. Eu estou falando das minhas tristezas. Eu estou falando daquilo que eu concordo. Eu estou falando daquilo que eu não concordo. Eu estou falando daquilo que eu amo. Eu estou falando daquilo que eu não amo. Eu estou falando, muitas vezes, do meu cônjuge. Estou falando da minha ovelha, do meu pastor, do meu líder. Sabe o que Deus está falando nessa questão? Ele está dizendo assim: ei, filho, eu não quero ouvir a tua opinião, eu quero ouvir o que está acontecendo dentro de você. O secreto não é a nossa opinião. O secreto é ouvir, é falarmos para Deus a nossa história aqui dentro. Colocarmos diante de Deus as nossas dores, as nossas enfermidades, o que está passando aqui na nossa mente. É abrir o nosso coração. Muitas vezes nós tratamos superficiais a coisa de uma forma como se Deus não estivesse nos olhando, como se Deus não estivesse sabendo o que está acontecendo lá. Deus já sabe o que está acontecendo. Sim, filho, Ele sabe, mas você ainda não se dispôs a abrir o teu coração verdadeiramente para Deus. Muitas vezes está doendo, sim, está doendo. Muitas vezes queremos fazer coisas, sim, queremos. Muitas vezes não concordamos, sim, não concordamos. E muitas vezes até com o nosso próprio cônjuge, com as pessoas que estão do nosso lado. Isso não é importante. Mas o secreto da verdade é eu ser transparente com o meu Deus. É a minha intimidade estar de tal modo que quando eu chego diante de Deus, eu não vou falar a minha opinião, eu vou falar: Senhor, olha, eu afundei agora, eu briguei com o cara lá, eu fui um crápula, eu não soube me comportar, ou enfim, esse é só um exemplo. Mas Deus, Ele sabe daquilo que está lá dentro de você. Ele sabe da tua intimidade, Ele sabe das tuas concordâncias, das tuas discordâncias, Ele sabe das tuas motivações, Ele sabe dos teus pensamentos, tudo Ele sabe. Mas Deus, então se Deus sabe, não precisa orar, não precisa falar. Muitas vezes a nossa vida ela está tão presa, e nós estamos carregando tanto fardo, tanta dificuldade, tantas situações adversas. Sofremos tanto, angustiados, estamos tão angustiados, porque nosso coração não está aberto. Nós não estamos sendo transparentes como deveríamos ser. Nós não estamos sendo sinceros como deveríamos ser. Porque esse texto ele diz assim, na continuidade: e seu Pai, que conhece os seus segredos, recompensará você. Quando, pastor? Gente, não é eu servir a Deus simplesmente, porque se eu for só servir a Deus, eu vou usar um monte de textos para dizer para você que servir a Deus é morrer para você mesmo, para as vontades. Ah, penso isso, não importa, concordo, não importa. Não importa nada dessa situação. Importa é o meu posicionamento diante de Deus. É como eu me comporto com meu Pai, que me criou, que me conhece, que sabe da minha intimidade, sabe das minhas dores, sabe aonde eu sou forte,
sabe onde eu sou fraco. Então, muitas vezes não dá para nós querermos mascarar as coisas, como muitas vezes nós fazemos, porque Deus nos conhece. E seu Pai, que conhece os segredos, conhece a profundidade, sabe o que Deus quer? Que você não mascare diante dele. Eu queria que você prestasse muita atenção nessa mensagem. Eu coloquei um título diferente, porque eu quero falar a respeito um pouco da arca. Pastor, o que tem a ver com secreto? Tem tudo. Tem tudo. Porque onde a arca estava, a bênção estava também. A vitória estava também. A prosperidade estava também. Tem tudo a ver. Muitas vezes nós queremos vencer a nossa vida. Nós queremos vencer os nossos problemas. Mas nós não estamos sendo realmente transparentes diante de Deus como deveríamos ser. E lá em 1 Samuel capítulo 5, 6 até o capítulo 7, ele vai falar a história da Arca da Aliança, onde a presença de Deus repousava. Hoje nós temos o Espírito Santo, né? Nós podemos dizer assim: eu sou a Arca da Aliança, porque o Espírito Santo está dentro de mim. Amém? 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 Amém. Então, vamos trocar o físico que aconteceu lá, que foi tomada, nós conhecemos a história, quando Ofni e Finéias cometeram as falhas e ele não tomou as providências. Nós sabemos da história que os filisteus chegam, tomam a arca, a glória de Deus é tirada daquele povo, a presença de Deus, na verdade, ela é removida. Mas acontece algo muito estranho e muito diferente. Quando a arca é levada para uma outra nação, acontece algo extraordinário. Aquela arca é colocada diante, junto com outros deuses daquela nação. Aí aquele povo chega no altar, coloca lá a arca, está lá o lugar de honra daquele Deus, está lá, coloca a arca no outro lugar. No dia seguinte, aquele povo chega de volta. Eu vou contar mais ou menos a história para você entender. Se você quer entender melhor, leia 1 Samuel de 5 em diante. No dia seguinte, quando ele chega lá, o povo chega lá para olhar o que tinha acontecido e como é que estavam as coisas, para adorar a Deus ou fazer qualquer outra coisa. Aquele Deus está ajoelhado diante da arca. Porque o poder de Deus não estava com aquela nação errada. Por mais que a sua nação tinha errado, o poder de Deus não estava com aquela nação. E deixa eu continuar aqui que nós vamos entender isso, né? Onde a arca repousava. A arca foi levada para a batalha, porque Israel, ele acreditava que se a arca estivesse lá, eles poderiam batalhar. Ou seja, eles não estavam acreditando em Deus, eles estavam acreditando na... A arca era física na época, a presença de Deus estava ali, enquanto o povo de Deus estava com o coração puro. E se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que enquanto o povo de Deus obedece a palavra de Deus e segue as palavras de Deus, a presença de Deus está ali. E isso tem tudo a ver com o secreto com Deus.
Porque enquanto você estiver lá no secreto buscando a presença de Deus, o Senhor está na tua casa, mudando a tua história. Enquanto a presença de Deus ela for forte na tua vida, Deus está lá no teu trabalho, promovendo você. Enquanto você estiver lá na presença de Deus, se colocando diante de Deus, o Senhor está lá abrindo porta onde não tem. Aleluia. Eu posso imaginar que no dia em que os filisteus capturaram a arca, eles pensaram, é algo meu, tá? Eles pensaram que eles tinham ganho uma grande vitória sobre Israel. Mas não é porque nós tivemos uma derrota, perdemos alguma coisa, que Deus deixou de nos amar e querer algo novo na nossa vida. Deus ainda continua querendo você na intimidade com Ele. Deus escolheu você. Você pode até em algum momento da tua vida ter estado em determinada situação, e nós vamos ver que o Senhor, Ele rejeita o povo ao qual levou a arca, e essa arca ela vai passar por muitos anos, até Davi mais lá na frente fazer de tudo para trazer a arca de volta. Então esse povo, eles acharam que eles tinham ganho, que pronto, que Deus tinha encerrado o seu processo. Deus não encerrou. O plano A de Deus continua na tua vida. Deus continua querendo trazer você para dentro, para botar você no secreto. Deus continua querendo usar você lá no secreto para transformar tudo que está à tua volta. Deus continua trabalhando em volta de você e nas circunstâncias para o aperfeiçoamento da tua vida, para que você se torne a grande ferramenta de Deus. Isso não mudou, e isso também não vai mudar. Eles agora tinham controle de Deus, porque para os filisteus, naquele tempo, naquele momento, a arca representava, então agora é Deus, é nosso, então ele vai para casa. Não é assim. A presença de Deus, ela vai estar na nossa vida. Nós estando bem ou não estando. A diferença é que a ação de Deus e o que Deus pode fazer só vai acontecer quando nós nos movermos para o secreto de Deus. O milagre de Deus vai acontecer quando nós nos movemos, né? Eles provavelmente celebraram toda noite. E aqui eu vou contar a história daquilo que aconteceu na batalha que você passou. Eu vou falar para nós, na batalha que nós passamos, como se, às vezes sentimos-se como se a nossa vida, ela perdesse o sentido, agora não tem mais propósito, como se fosse tirado o tapete debaixo de nós, e não é assim. Muitas vezes eu e você já nos sentimos como se o inimigo de alguma forma tivesse vantagem sobre nós. É ou não é? Ou só eu que me senti assim? Você já se sentiu assim? Parece que Deus não está trabalhando mais na nossa causa. E aqui eu estou falando algo individual, para o meu coração, para o teu coração. Muitas vezes acontecem coisas com nós e naquele momento parece o fim, não é assim? Foi assim com a Silvana essa semana. Graças a Deus está aqui, com dor, pelo que eu vi, estava chorando. Mas ser transformado dói.
Permanecer no secreto dói. Viver no secreto dói. Porque quando essas coisas acontecem, elas refletem aquilo que está errado dentro de nós. Áreas que nós precisamos realmente mudar. Glória a Deus, aleluia a Deus. Elas estão dizendo para nós o que Deus quer, que é o que aconteceu com Israel. O que Deus queria, eles não cuidaram do que tinha. E o que Deus quer, só que o que Deus quer sempre vai continuar. Só que nem sempre é no momento que nós queremos. Mas as escolhas que nós precisamos fazer é ir lá para o secreto, diante de Deus, para poder viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, para Ele poder cumprir. Então muitas vezes nós nos sentimos como se o inimigo tivesse força, tivesse autoridade. Você já sentiu que Deus deixou você no meio da batalha? E eu muitas vezes já me senti assim. Parece que é o fim. Aí daí Deus diz para o diabo, em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego: é o começo. Eu tenho algo melhor para você. Vai para o meu secreto. Se mantém no meu secreto. Não é porque você está sendo rejeitado por esse governo, por esse rei, que eu deixei o meu plano com você. Só se mantém no secreto. Deus disse para Daniel: continua no secreto. Continua as 3 vezes por dia no meu secreto. Independente se eles vão olhar, se eles não vão olhar, continua lá. Eu te guardo. O secreto muda a nossa história. Mas existe algo que nós precisamos entender. O secreto é algo particular que ninguém vai poder promover com uma oração para você. Viver o secreto significa eu olhar para dentro de mim e eu ver aquilo que eu preciso mudar, e eu começar uma batalha lá no secreto para que aquela área da minha vida mude. É como se eu tivesse que perdoar alguém e eu não consigo perdoar. Então eu só vou conseguir realmente realizar aquilo que eu preciso realizar se eu me pôr no secreto. Aleluia. E se eu me manter lá. Daniel só não foi consumido, como Sadraque, Mesaque e Abednego também não, porque eles estavam e permaneceram no secreto. Paulo estava sempre no secreto, e mesmo no secreto esse homem passou por muito açoite, muita provação, muita dificuldade. Os apóstolos, eles estavam no secreto, e da mesma forma eles passaram e venceram, muitos deles com a morte, porque aquele que permanecer até o fim será salvo. Não posso te prometer que você não vai sofrer, eu posso te prometer que vai valer a pena permanecer no secreto de Deus. Os filisteus levaram a arca para o templo do deus Dagom, em Astarote. Asdote, na verdade. A arca estava guardada no templo de Dagom. Agora presta atenção que eu vou aqui detalhar aquela historinha que eu contei lá no início para você. Na manhã seguinte, a arca foi colocada lá no templo do deus Dagom. Deus Dagom, para os filisteus, era colocaram lá. Se era uma questão de honra, ou se não era, isso não importa. Na manhã seguinte, Dagom estava de bruços diante da arca do Senhor. Eles devem ter se perguntado:
como tinha caído aquela noite. Então o povo ficou Dagom de volta no seu lugar. E na manhã seguinte, Dagom estava de bruços, de barriga para baixo, na frente da arca. Mas dessa vez, Dagom estava sem cabeça. Os braços tinham sido quebrados. O que Deus estava dizendo para aquele povo? Muitas vezes o que Deus fala para nós: eu não pertenço a esse lugar, eu escolhi o meu povo. Sabe, por não entender que nós somos de Deus, muitas vezes nós pagamos o preço do mundo, as dificuldades, por não entender que nós somos escolhidos. O povo de Israel tinha pecado, sim, mas Deus não deixou de ser o Deus deles. Eles não estavam sendo abençoados? Não. Mas a partir da hora que eles se voltassem para Deus de volta, Deus estava lá pronto como pai ao filho pródigo, para abraçá-los e para conceder. A partir da hora que eles entrassem no secreto e voltassem para a presença de Deus, Deus os abraçaria e daria a eles toda a vitória que eles precisavam. Deus transformaria suas vidas de volta. Deus concederia a eles de volta tudo aquilo que eles tinham perdido. Glória a Deus. Estar na presença de Deus não é simplesmente uma posição que eu estou, ou eu só estou frequentando. Nós precisamos entender que estar na presença de Deus é muito mais do que isso. É eu olhar para a minha vida e trazer Deus para os lugares ocultos lá. Por isso que eu comecei falando algo muito forte a respeito de tudo isso. Deus está olhando para dentro de nós. Então não adianta eu chegar diante de Deus: ah, Pai Santo, Pai Eterno, ou qualquer coisa que eu não vou imitar aqui. Deus está olhando para dentro de você e está dizendo assim: eu conheço o que está lá dentro, eu sei como você está. Eu não quero saber tua opinião, eu não quero saber teu nariz empinado, a tua humilhação. Eu não estou perguntando quanto foi isso. Eu estou dizendo que se você for para o meu secreto, eu guardo a tua vida, eu cuido de você, eu te abençoo, eu te dou o teu milagre, eu mudo a tua história, eu concedo a tua vitória. Aleluia. Glória a Deus. Isso aí, Jesus. Glória a Deus. Mas nós não podemos esperar que Deus faça tudo isso enquanto nós vivemos simplesmente uma superficialidade do reino de Deus. Porque para nós é olhar para um problema e dizer assim: não, ele é grande demais, eu vou recuar, eu não aguento, eu sou fraco. Deus já sabe de tudo isso. O que Deus está dizendo para nós: vem para o meu secreto. Porque Ele fala claramente: mas você, quando orar, vá para o teu quarto. Ninguém precisa ver o que você está fazendo, porque a tua intimidade com Deus, Ele fala tudo sobre você. O que eu faço, o que eu falo, fala sobre mim. O que cada pessoa faz nessa terra, fala sobre ela, não fala sobre as outras pessoas, não. O que você faz, fala sobre você. Se você tem uma vida com Deus de verdade, você pode ficar tranquilo. Deus vai mudar a tua história. Glória a Deus. Agora, se você não deixa Deus trabalhar, se preocupe, porque as consequências de uma dureza de coração é dormir. Por isso que o apóstolo Paulo fala: desperta tu que dormes. Tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta. Ninguém sabe, ninguém te conhece, mas precisa ter intimidade. Só que isso aqui é algo teu e Deus. Eu posso viver a vida inteira aqui e eu nunca tenho esse secreto com Deus.
Deus sabe da tua dor. Tem gente pensando, eu não aguento, eu não venço, eu não consigo vencer. Deus sabe da tua dor, Deus sabe da tua capacidade, Deus sabe quem é você, Deus sabe o que está dentro de você, Deus sabe o quanto você é fraco diante de determinadas coisas, mas Ele está dizendo: entra no meu secreto que eu mudo tudo isso na tua vida. Porque não se trata de você, se trata do teu posicionamento. Hoje eu ouvi uma palavra que ela dizia assim, que eu sempre falo isso: não queira mudar os outros, muda você. Não queira mudar teu marido lá fora, muda você. Não queira mudar teus pais, quem tem que mudar é você. Não queira mudar teus filhos, se você ainda não mudou. Vamos continuar falando de secreto? Você, não importa a tua situação, Deus continua acreditando em você. Pastor, eu estou atolado até o pescoço. Deus continua com a mão estendida, mão direita. Eu ainda acredito em você. Eu ainda posso mudar a tua história. Eu ainda te ajudo. O problema é o nosso posicionamento e a nossa colocação diante daquilo que Deus faz. Quando os filisteus colocam a arca diante de Dagom, Deus sempre vai dizer: nesse lugar eu não vou estar, porque esses não são os meus filhos. E é isso que Ele está dizendo para você e para mim. Não importa o que você fez, não importa como você está, não importa o que você pensa, não importa o quanto te atacam, não importa o quanto te acusam, não importa se concordo com você, não importa se não concordo, eu ainda acredito em você. Sabe a coisa mais terrível da nossa vida? É ter a vida inteira para mudar a nossa história e de repente morrer e a nossa história não foi mudada. E chegar lá na porta do céu ou do inferno, nós vamos chegar diante de uma porta. Vou conjecturar da seguinte forma: uma porta bem larga e uma porta bem estreita. Se você já conhece a palavra, você diz: não, cara, é estreita. Mas nós vamos ter uma porta só diante de nós, e essa porta vai se abrir diante de nós. Vai depender do nosso secreto com Deus aqui na terra. Quando essa porta se abrir, nós vamos entrar, querendo nós ou não. Se é tua vida. Por isso que eu estou falando nessa noite claramente: se você realmente buscou a Deus, foi para o secreto com Deus e deixou o Senhor mudar a tua vida, ajudou o Senhor, renunciou, buscou uma vida diferente, quando você entrar lá, você vai ver se você vai estar no céu ou se você vai estar no inferno. Nós não fazemos o céu depois, nós fazemos o céu aqui na terra. Nós não fazemos o inferno depois, nós fazemos o inferno aqui na terra. Não adianta você falar que você é de Deus se o teu secreto te condena diante de Deus. Não adianta você falar que ora, não adianta você falar que está mudado, que gosta, que isso, que aquilo. Isso não muda a tua história. É o teu secreto que vai revelar aonde você vai estar. O que mais dói é uma palavra que confronta a nossa realidade de vida. Vai demorar só para vocês aí atrás saber, tá? Vai demorar ainda. Deus está dizendo para nós assim: eu mudo a tua história, mas
mas vem para o secreto comigo. Eu conheço a tua história, mas vem para o secreto comigo. Eu conheço o teu segredo, vem para o secreto comigo. Eu quero te recompensar, mas não dá, porque você não está no secreto comigo. Não dá para nós dizer que servimos a Deus e realmente vivermos uma vida superficial. Eu não posso chegar aqui e pregar numa palavra de secreto com Deus e dizer para você assim: Deus tem vitória para você. Isso é um fato, eu não preciso falar aqui nessa noite. Deus tem vitória para você. Mas eu vim nessa noite aqui para dizer que você precisa entrar no secreto com Deus, para Ele mudar a tua história. Então, para você ter uma história, está condicionado ao teu secreto com Deus. Glória a Deus. Pastor, por que eu não vivi a minha história ainda? Porque você tem muito de você dentro de você. O secreto com Deus exige que eu não esteja mais no comando. A minha história com Deus, ela vai dizer lá na frente, toda a minha carreira, no que eu falo, como eu me comporto, o meu comportamento, o meu tratamento com as pessoas, tudo está no resultado do meu secreto, da minha intimidade com Deus. A minha vida, eu não preciso falar da minha vida, porque durante os anos minha vida fala por si só. Teu futuro está na tua mão. A tua família também está na tua mão. Deus tem muitas pessoas à tua volta que você precisa ganhar. Por que eu não ganhei ainda, pastor? Porque o secreto com Deus está com rupturas. O teu secreto com Deus está com rupturas. Quando Deus está na casa, seus inimigos são obrigados a se curvar diante dele. Olha o que aconteceu com Dagon. A arca estava lá. Deus está na tua casa. Olha a parte espiritual disso aqui. Deus está aí dentro. Está ou não está? O Espírito Santo está aí dentro. A representação da totalidade de Deus está dentro de você, o Espírito Santo. O inimigo tem que saber que você tem o Espírito Santo, e o poder de Deus está na casa, que é você. E o inimigo vai ter que se curvar diante de um homem de Deus de verdade e de uma mulher de Deus de verdade. Não é porque o homem de Deus é alguma coisa ou porque a mulher de Deus é alguma coisa, mas é porque Deus está na vida, lá no secreto daquela pessoa que se diz ser de Deus. Pergunta para quem está do teu lado assim: como é que está o secreto? Palavras são bonitas. Palavras mexem com a gente, motivam a gente. Sabe o que é mais triste? Que muitas vezes uma palavra dessa, ela está falando tão forte com nós, e nós sabemos da realidade que está lá dentro. A coisa mais terrível que pode acontecer com nós é saber da nossa condição e não fazer nada para melhorar. Porque quando nós não fazemos nada para melhorar o nosso secreto com Deus, nosso coração vai se endurecendo, se endurecendo, se endurecendo. E quando nós vimos, não dá mais para voltar, porque eu estou tão atolado que eu não consigo mais voltar. Agora fala para quem está do teu lado: o Senhor pode restaurar qualquer ruptura
e te colocar de volta aonde Ele quer você. Algumas coisas tentou estabelecer como uma autoridade sobre sua vida. Algumas coisas foram estabelecidas como autoridade sobre a sua vida. Talvez uma doença, talvez uma ansiedade, talvez um vício, ou uma tentação, ou uma fraqueza, ou uma falha no caráter. Alguma coisa tentou estabelecer você fora do secreto de Deus? Nada pode comparecer em sua presença, a menos que Ele diga. Olha o que aconteceu com a arca. Ela estava lá, a glória de Deus estava na arca. Fala assim: eu estou aqui. A glória de Deus está aqui, porque nós somos o templo do Deus vivo, né? Olha que lindo isso. Então a glória de Deus está aí. Claro, eu sei, tem muitos de nós que tem um espaço um pouco maior para a glória de Deus, outros têm um espaço um pouco menor para a glória de Deus. Mas em tudo isso, a glória de Deus se ajusta na medida de cada um. Na medida de cada um. Quando algo tenta estabelecer a nossa vida fora da direção de Deus, significa que aquilo que está acontecendo foi destinado para nos tirar do secreto. Porque ninguém pode matar quem está no secreto. O Dagom não podia destruir o que estava dentro da arca. Os filisteus não podiam destruir a glória de Deus dentro da arca. Porque cada um deles que botasse a mão na arca, eles seriam consumidos. Eles teriam que ter algo que carregasse, mas eles, se eles tocassem lá, eles seriam consumidos. Quando a arca é colocada num lugar fechado com o Dagom, a primeira coisa que acontece, Deus bota Dagom de bruços diante dele. A segunda coisa que acontece, Deus quebra a cabeça dele, quebra os braços dele, porque Deus estava dizendo assim: no meu secreto vai estar quem eu quero que esteja. Não é o pastor que está falando, é a palavra. Não importa a tua condição. O povo de Israel estava lá, tinha pecado, mas Deus não desamparou eles. Deus não desistiu deles porque eles estavam naquela condição. E lá na frente Deus resgata eles. E a maior glória de Israel, ela vem depois, quando Deus levanta o seu verdadeiro ungido. Aí então a grande glória de Deus, ela vem. Sabe? Nada pode, isso é importante entender, permanecer em sua presença, a menos que Ele o diga. E você não tem que perguntar, Ele simplesmente diz. E nessa noite Ele está dizendo o que Deus está dizendo para mim e para você: eu quero você no meu secreto. Isso aqui não precisa ser visível aos olhos humanos, mas isso aqui precisa ser realmente espiritual. Você precisa estar ativo, porque tua luta não é contra as pessoas. Cada luta, cada palavra contra as pessoas é morte, mas cada luta espiritual é vida. Ela é vida, ela muda história. Podemos passar a nossa vida inteira, olhar para nós, viver rancorosos, carrancudos,
comendo limão todo dia, e olhar para nós, não pode ser assim, não pode ser daquele jeito, não pode ser daquele. Meu Deus está lá e sabe todas as coisas, e tudo tem que ser do jeito dele, porque dele e por ele são todas as coisas. Fala para quem está do teu lado, mesmo que a pessoa já esteja o mais perfeita possível, fala assim: mude enquanto dá tempo. Continua falando assim para ele: vai chegar um tempo que vai ser tarde demais. Ele escreveu suas palavras para que você possa saber a vontade dele. Ele diz que você está salvo, curado, perdoado. Aleluia. Quer ver? Olha o que o Espírito Santo está falando aqui com o papai. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Muitas vezes nós não estamos crendo no que Deus está fazendo. Por isso que nós não vivemos o que Deus tem para nós. Glória a Deus. Por isso que nós não somos transformados. Por isso que nós não somos libertos. Porque nós só vamos crer quando nós estivermos no secreto com Ele. Eita glória. Você tem que deixar de ser coração duro. Porque o coração de carne, de Deus, que Deus quer colocar dentro de você, só virá para você quando você deixar o martelo que esmiuça a penha, que é a palavra de Deus, quebrar as estruturas que Satanás levantou em volta do teu coração. Para de ser incrédulo, crê somente, diz a palavra de Deus. Quero viver o melhor de Deus. Eu também quero. É? Ai, que gostoso. Quero viver o melhor de Deus. Sim, eu também quero. Mas eu vou fazer a minha parte para viver o melhor de Deus. Você vai ter que fazer a tua. Eu não vou te carregar. Eu não vou poder fazer isso. Eu posso te ajudar. Isso eu vou fazer de todas as formas possíveis. Mas eu não vou carregar. Eu não vou carregar teu pecado. Eu não vou carregar as tuas falhas. Porque eu não sou o Salvador. Você precisa tomar uma atitude em relação à tua vida. Ah, pastor, eu tenho tanta vontade. Presta atenção nisso aqui. Eu tenho tanta vontade de me libertar, eu tenho tanta vontade de ser cheio do Espírito Santo, eu tenho tanta vontade de dar glória a Deus, eu tenho tanta vontade de estar sendo tocada pelo Espírito Santo, tá toda arrepiada, eu tenho tanta vontade. Eu também. E aqueles que estão lá no inferno também tinham tanta vontade. Tem vontade, faça. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Ninguém está falando aqui para você vir se dobrar diante de pessoa, não. Você precisa se dobrar diante de Deus. Aprender a renunciar ao que você está, a área que você está. Não, pastor, eu não consigo dominar. Para de profetizar coisa errada na tua vida. O secreto com Deus não tem esse tipo de palavra. Você quer uma vida diferente? Então para de falar as coisas ruins sobre a tua vida. Quer pessoas diferentes ao teu lado? Começa a profetizar. Quer pastores melhores? Começa a abençoar o teu pastor. Quer uma igreja melhor? Seja você o exemplo para que a tua igreja seja melhor. O secreto com Deus vai mudar toda a nossa história. Mas sem isso, nada vai acontecer. Não adianta vir aqui falar um monte de coisa se você não está fazendo nada para melhorar. Eita glória. Vai falando, Deus. Faça. Larga as coisas erradas. Se dobre diante de Deus.
Muda a tua história, muda a tua casa, muda a tua família, muda você. E não queira que os outros mudem, mude você primeiro. E Deus vai fazer o impossível virar possível na tua vida. Aquilo que não existe vai existir, na medida que você tomar uma atitude diante de Deus de verdade. Vai doer, sim, pastor. Vai doer, pastor? Vai sim, meu amado. Vai sim, minha amada. Porque você vai lutar contra você. O maior adversário teu não é o diabo, não. É você mesmo. Deus tem muito para fazer. Mas o secreto precisa acontecer. Eu e você precisamos estar dispostos em fazer algo a mais pela nossa vida. Vou acelerar para nós terminarmos já. Quando Deus está na casa, fala assim: quando Deus está na casa, bate aqui, ó. Quando Deus está na casa, Ele faz com que a atmosfera mude ao redor daquela casa. O secreto com Deus faz isso. Aleluia. A atmosfera vai mudar, porque Deus está nessa casa. Ele faz com que as pessoas que estavam contra você mudem de ideia. Porque muitas vezes as pessoas contra, elas têm suas razões. E isso não importa. Se você estiver diante de Deus, todas as razões contrárias a você são nada. Porque Deus é Deus. E as coisas de Deus não mudam por causa de pessoas. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás. Deus quer mudar é a tua história, é a tua causa. Primeira coisa que temos que fazer para viver o secreto de Deus é olhar para dentro de nós assim: está errado, 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 comportamento errado, atitude está errado, olhar está errado, pensamento está errado, sentimento está errado, palavras está errado. Está errado, está errado. O que está certo, deixa Deus, não precisa mostrar. Mostra para Deus somente o que está errado. O que você não faz para realmente viver o secreto de Deus. Quando Deus está na casa, Ele é honrado. Aleluia. Ele estava lá na casa dos filisteus. Ele foi para outras casas que eu não vou. Foi colocado em outros lugares. Ele foi de cidade em cidade. E cada cidade que ele passava, pragas. Leia lá o texto. Leia lá o texto. 1 Samuel 5, 7, 6, 7. Cada cidade que ele passava, pragas, doenças, enfermidades aconteciam. E eles empurravam para outra cidade. Daí aquela cidade melhorava, a outra cidade era acometida por aquelas coisas. Até que Deus volte para Israel, aonde é o lugar dele. E daí ele vai para a casa de um certo homem. Porque Davi resgata. E Davi não quer deixar em qualquer lugar, então ele deixa na casa de um certo homem lá. Não vou aqui entrar nesse detalhe. E aquela casa, ela se torna poderosamente abençoada. E tudo multiplica. Porque a presença de Deus está naquela casa. Se a presença de Deus estiver na tua vida, tudo na tua vida vai mudar. Se realmente não é pensamento, não é vontade, é a presença real de Deus na nossa vida. Se a presença de Deus está na nossa vida, a nossa postura vai ser diferente, o nosso falar vai ser diferente, o nosso pensar vai ser diferente, o nosso agir vai ser diferente, a nossa estrutura vai ser diferente, o nosso comportamento, o nosso testemunho vai ser diferente. Porque é a presença de Deus. E eu temo a presença de Deus. O meu secreto com Deus vai fazer com que eu tenha tanto temor, que eu olhe para a minha vida e diga: isso não pode continuar. Aleluia.
viver o melhor de Deus? Olha para dentro de você agora. Olha para dentro de você agora. Pode encerrar a ministração, o vídeo aqui. Estamos encerrando. Quer viver o melhor de Deus? Fecha